Muito bom dia a todos, os caros queridos amigos do Centro Espírita João Batista, para mais esta tarefa, essa atividade dominical do nosso grupo de paz, evangelização infantil e mocidade espírita Paulo Zerbeto. Hoje nós teremos a grata satisfação de receber o nosso amigo Ronaldo Pereira Rodrigues, trabalhador da casa já de longa data, membro dessa diretoria na atual gestão, e que vai nos brindar com uma exposição alusiva ao Dia do Espírita, que é hoje, dia 18 de abril. Tenho certeza que o nosso amigo vai saber desenvolver o tema que ele elegeu com o título de Kardec, ontem, hoje e sempre. Pedimos a todos, obviamente, que possam colocar os seus microfones no mudo, para que não haja nenhuma interferência do ponto de vista sonoro na explanação do nosso amigo, e que possamos deixar as nossas perguntas, questionamentos e comentários para o final da exposição. Então, sem mais delongas, por favor, Ronaldo, sinta-se à vontade. Desejamos a você uma ótima exposição, que os nossos amigos espirituais que nos acompanham possam te intuir no desenvolvimento desse tema. É sempre uma grata satisfação estarmos falando de Kardec para que possamos vivenciar Kardec no nosso dia a dia. Por favor. Ok. Bom dia a todos mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Faz tempo que eu não faço uma palestra. Espero poder trazer algumas coisas novas para vocês aqui, né? Hoje se comemora 164 anos do lançamento do livro dos Espíritos, marco esse que Kardec, né, codificou a doutrina, né, com aquela missão dada por Jesus. Ele a cumpriu de forma magistral, né, deixando para a gente esse legado, né? Por isso que sempre, né, o Kardec vai estar presente entre nós, porque esses ensinamentos não se encerraram com o desencarne dele, né? Essas sementes criaram, né, raízes, foram germinadas e hoje estamos aqui, né, elegendo o Espiritismo, pelo menos nós aqui, como bandeira da nossa vida, né, das nossas verdades interiores, morais e espirituais. Então, eu busquei trazer hoje algo diferente para nós, né, buscarmos entender realmente, né, quem foi esse Kardec, né, o Allan Kardec. Sim. Normalmente a gente costuma a ouvir as palestras de Kardec e todas realmente muito bem-vindas, né, e trazem muito conhecimento da doutrina. Mas são palestras normalmente que elas trocam praticamente os mesmos temas, né? E a gente sempre absorve elas nesse sentido, né? Falam das questões das irmãs Fox, das batidas, os começos das mesas girantes, a dificuldade de Kardec, né? A missão, né, dada pelo Espírito de Verdade. E aí entra nas questões do livro, do lançamento dos livros, né? Do livro dos Espíritos, do Evangelho, do livro dos Médios, é a sequência. E vai, então, até o seu desencarne, né? O lançamento também da Revista dos Espíritos, a sua participação na Sociedade Parisiense, né? A criação da instituição. E, normalmente, a gente sempre ouve essas coisas, né? Então, eu estou buscando hoje trazer para vocês algo diferente, né? Quem foi esse Kardec, né? Que naquela noite, quando o Espírito Zéfiro, né, falou para ele, né? Salve, salve, grande pontífice, né? E ele, sem entender nada, né, ficou meio desnorteado, né? Mas a gente vai ver isso aqui agora, né, nesse trato que eu vou trazer para vocês. Quem foi esse Allan Kardec antes, né? O hoje, né? E a obra que ficou, missionário, né? Podemos falar assim. Essa obra que vai ficar eternamente para a humanidade, vamos dizer assim. Então, vamos lá, sem mais delongas. Não, a gente não vai dar tempo de eu falar para vocês o que eu tenho que falar, né? Eu vou compartilhar aqui da tela com vocês a minha apresentação, né? Espero que vocês estão vendo aí, né? Tá? Então, vamos falar sobre a história de Kardec,
Lembrando que essas passagens que eu trago para vocês são tudo de fontes, né, tiradas a mais fidedignas possíveis, fontes de autores espíritas, né, até espíritos consagrados, que trouxeram essas informações para a gente, e a gente busca, a partir daí, deduzir quem foi esse Allan Kardec, como é que foi a trajetória dele até chegar, né, na encarnação de Hipólito Soleon Denizar Rivail. Então, estamos aqui, Kardec ontem, hoje e sempre. Né? Aqui eu trouxe para a gente, né, uma figura, né, sobre o espírito Zéfiro, que eu acabei de falar para vocês. Né? Foi ele que falou, primeiramente para Kardec, né, que ele era foi um grande chefe druida, justamente com ele, né, o Zéfiro, né, na época em que o Júlio César, né, invadiu a Gália, né, naquela região. Né? O Zéfiro era um espírito muito brincalhão, eles eram um espírito protetor dos Baldwins, né, uma família, né, que tinha 2 filhas, e elas recebiam, né, as mensagens desse espírito, né, que escreveram até livros também. Né? Então, esse espírito era muito brincalhão, estava sempre ali presente nas reuniões. Né? Só para lembrando que o Zéfiro vem da mitologia grega. Né? Ele era um vento muito forte, muito bravo, né, que destruía tudo, né? Tinha ele mais 3 irmãos, né? Só que quando ele conta a deusa da primavera, ele se apaixona, né? O que o amor não faz, né? Aí ele virou uma brisa suave, virou um vento agradável, benfazejo. Né? Inclusive, o espírito Zéfiro gostava de ser chamado de Zéfiro da verdade, né? Esse vento suave da verdade, né? Então, ele gostava muito e gostou do apelido que a esposa do seu Baldo deu para ele, né? Interessante, né? Ele é um espírito que geralmente trazia muitas coisas frívolas, né? Mas também ele trazia coisas sérias também, né? E foi a partir daí, né, com o aparecimento do Kardec, né, ele já tinha, né, o próprio Espírito Zéfiro, ele já tinha falado para o próprio Sr. Balden que eles iam receber ali, né, na casa deles, né, o pontífice, né, o chefe druida, né, e que a partir dali a história ia mudar, né, praticamente, né. E quando Allan Kardec aparece lá na reunião, e o espírito Zéfiro, ele recebe Allan Kardec com aquela salve, caro pontífice, né? 3 vezes salve, né? E o seu Balden ficou meio desconcertado, achando que era brincadeira do espírito. As pessoas que estavam ali deram risada, porque essas reuniões na época eram feitas, né, semanalmente, né, e tinha muitas pessoas que iam lá, e as pessoas que queriam participar tinham que ser convidadas, às vezes, né, pediam para participar. Né, então, tinha bastante pessoas. Né, e o Kardec, quando recebeu essa saudação, ele falou, minha bênção apostólica, né, prezado filho, né, foi bem cordial, né? E a partir dali, né, a partir daí, a gente começa a nossa história do Kardec, né, como sendo esse grande chefe do IDA, que o próprio Zéfiro falou, né, que o nome dele naquela época se chamava Allan Kardec, né? Tá aqui a mensagem, né? Ele fala minha bênção apostólica, grande César. As pessoas na época, né, não entendiam, né, essas questões da mesa girante, né, das questões das mensagens dadas por espíritos, mas como a gente já sabe pela história, Allan Kardec ele deu vida, vamos dizer assim, uma vida mais séria, uma vida mais lógica, mais racional para todas essas manifestações que antigamente era só feita para entretenimento, né? E o Kardec, né, a gente sabe da história, né? Ele falou não, algo de verdadeiro, algo de inteligente, algo de racional, algo de muito bom tem aqui nesses ensinamentos. Espera aí, vamos ver o que é isso. E a partir daí começa a trajetória, né? Essa mensagem foi em 1855, né, do Espírito Zéfiro. E Kardec começa a trabalhar juntamente com esse espírito também Zéfiro, que a partir daí começa a tomar um lado mais sério nas questões das mensagens, né? E das perguntas e respostas que Kardec fazia, porque as irmãs Baldwins, as 2 irmãs, elas contribuíram enormemente para o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, em 1857. Né?
Então, muita coisa Kardec fez, boa parte, né, tirada das informações trazidas por essas irmãs. E quem foi esse Allan Kardec ontem, né, que o próprio Espírito Zéfiro falava, né? Para a gente entender o que foi Allan Kardec, eu trouxe aqui uma mensagem do Sócrates, que falava sobre os druidas, né? A gente vai falar um pouco do druida, sabendo que os druidas eram uma casta de sacerdotes, né, do povo celta. E se você estuda história, a gente vê um pouco sobre isso, né? Então, a filosofia nasceu com os celtas. O próprio Aristóteles falava, e antes de ser conhecida na Grécia, ela foi cultivada entre os gauleses, por aqueles que se chamavam druidas e seminoteus. Seminoteus são aqueles que eram adoradores de Deus, né? Que eles falam aqui. E aqui começa a nossa trajetória, né? Eu trouxe um pouquinho da história dos celtas aqui para a gente ver quem eram esses celtas, né? Então, os celtas eram os guerreiros, né? Muito destemidos na época, né? Ninguém sabe exatamente como eles chegaram naquela região, porque a história não tem um elo que não se encontra, mas eles chegaram naquela região da Europa, e quando eles chegaram lá, né? Os próprios o povo que existia ali, os druidas já estavam ali presentes, né? Então eles se juntaram, né? E como os druidas eram muito espiritualistas, né, a gente vai ver aqui que eles eram, além de ser sacerdotes, eles mexiam com questão de magia, com curas, a parte da metalúrgica que surgiu com eles, né, porque eles faziam as próprias espadas, eles utilizavam do ferro, derretia para fazer isso aí. Então, essas contribuições, né, foram muito grandes, né? Então, esse grupo de celtas era um tribo, vamos falar aqui, né, eram os bretões, gauleses, né, bem naquela região da Europa lá, os belgas, gatas, né, a questão da metalurgia, né, eles eram pessoas de porte grande, né, usavam bigodes, bragas eram as calças compridas, inclusive diz que as tradições nossas de usar calça, né, principalmente começou na Europa, são dos celtas, né, porque eles iam guerrear com calças, como está aqui, mostra aqui na figura, né, não era com saia, aquelas outras tipos de vestimenta que outros povos usavam, né, era mais desse tipo aí, né. Era um povo guerreiro, né? Era um povo destemido mesmo, né? Os celtas, quando partiam para a luta, assim, era uma coisa de louco, né? Eles se atiravam à frente do inimigo, assim, como se fosse uma horda, né? E aquela coisa, todo mundo junto, uma coisa assim que era quase invencível, né? Tanto que os próprios romanos levaram 6 anos para subjugar o povo celta, né? E a igreja massacrou muito esse povo devido às suas religiões, porque muitas coisas que a gente tem da história do Celta é trazida por Júlio César, né, que teve lá, né, os romanos que conquistaram, né, demoraram muito para conquistar. E esses romanos, né, o próprio Júlio César falava que eram povos que tinham rituais, né, que cometiam rituais de sacrifício de vidas humanas, eram pessoas que comiam carne humanas, e ele criou essa celeuma toda, e a igreja, né, condenava isso, né, achava isso uma aberração, né, tanto que eles foram muito perseguidos, né, depois foram subjugados, né. Eles viviam em tribos, né, que eram chamadas tuates, né, só para conhecimento, pessoal, para adiantar aqui um pouquinho. Tá? Aqui tem uma parte interessante, né, que Emmanuel, no Caminho da Luz, né, ele fala um pouco sobre celtas, né? Diz que esses celtas, né, eles eram uma raça, né, que vieram de Capela, né? Então, alguns falam que eram exilados de Capela, alguns dizem que não é exilados, são imigrantes de Capela. O certo é que são 4 grandes raças, né, áreas que vieram para cá, né? Uma delas é os celtas, né? A outras eram os egípcios, os hebreus e os hindus, né? Essas grandes raças que vêm trazer pelo menos algo de novo para melhorar a humanidade, né? A gente quem lê o livro, né? Os Exilados de Capela vai ver um pouco sobre isso, né? E o Emmanuel fala que esse povo celta, né? Eles eram assim, apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, celtas retornaram ao culto divino, venerado por força da natureza, junto aos carvalhos sagrados,
E os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto os outros povos começavam a sacrificar vítimas de objetos dos seus numerosos deuses, né? Esses povos celtas, como eles vieram, né, imigrados de outro mundo para cá, né? Esses celtas, eles eram muito arredios, né? Eles queriam conquistar tudo de qualquer jeito, então eles queriam se sentir donos de tudo, né? Eles tinham isso, né? Quando chegaram aqui. Por isso que eles eram esses guerreiros destemidos, né? Lutavam com toda essa braveza, né? Aqui a gente entra nos druidas, né? Aqui tem um pensamento, deixa eu voltar aqui, eu passei. O pensamento druida que diz assim: e Deus quis que todo vivente e ser animado atravessasse toda a espécie dotada de vida, a fim de que todo vivente acabasse por possuir completamente a ciência, a vida e alegrias eternas. E tudo isso pelo amor perfeito que Deus leva a todo homem e todo ser. Então, são pensamentos que a gente pode perceber que essa questão da filosofia, essa questão da religiosidade, a gente vai ver que tem muito a ver com a própria doutrina espírita, né? E a gente, às vezes, busca entender, poxa, como esse povo era tão evoluído naquela época, por que esses ensinamentos ficou parado no tempo, não deram continuidade, né? A gente vai entender o porquê disso daqui a pouco, né? Então, os druidas, né, eles surgiram com os celtas, né? Os celtas chegaram, eles já estavam ali, né? E os celtas se adaptaram muito a essas questões religiosas que os druidas tinham, né? Essa questão da espiritualidade, né? Os próprios celtas já eram reencarnacionistas, né? Então, quando eles iam lutar nas guerras, eles não estavam preocupados se ia morrer, se ia ficar mortalmente ferido, não, porque eles sabiam que eles iam voltar em outra oportunidade. Você vê que eles já tinham esse conhecimento, né? Então, quando se juntou com os druidas, né, daquela região, é aquela coisa, uniu o útil ao agradável, né? Então, o povo druida ficou sendo uma classe sacerdotal, né? Classe sacerdotal do povo celta, né? E Allan Kardec, ele vivia nessa época, né? E ele já era um grande sacerdote druida, né? E a gente entende o porquê desse todo esse conhecimento, esse cabedal de inteligência, não só moral também, que o Kardec tinha, né? Ele já trazia isso, né? Nas suas entranhas espirituais, né? Então, é, essa junção dos celtas com o druismo, né? Aumentou cada vez mais essas questões religiosas, porque o druismo ele não era só a questão de acreditar na vida após a morte, não, ele tinha muito mais do que isso, né? Eles acreditavam, né? Eles veneravam, né? O carvalho, né? Como sendo uma ave sagrada, né? Porque o carvalho para eles, né? Era uma árvore, né? Que quando ela morria, né? Dentro dela já brotava uma semente para uma nova árvore crescer, né? Aí essa questão da vida após a morte, né? A gente já traz dentro de si uma essência que vai vir para outra vida, né? É por isso que eles veneravam a árvore, o carvalho, né? A árvore da sabedoria, né? Eles falavam, né? Essa árvore da sabedoria. Vamos lá. Então, eles eram médicos aqui, ó, sábios, poetas, magos, músicos, astrólogos, calendaristas, né? Eles trabalhavam com calendário para a época da plantação. Tudo isso já estava lá dentro, enraizado, né, no povo druida, né? Você vê que tanto conhecimento já tinha esse povo, né? E eles se dividiam em três subclasses, né? Tem os druidas, né, que eram uma classe à parte, né? Eles trabalhavam com a questão da teologia, da astronomia, da fisiologia, né? Da justiça, né? Em questões quando tinha problemas lá no clã, né? Tinha um encarregado, né? Que é da justiça, né? E eles iam lá tentar resolver tudo conversando para tirar desavenças, né? Então eles também mexiam com mágica, predileção e outras coisas mais. É por isso que muitos hoje povos, né, acreditam, né, e fazem veneração na própria natureza através de ervas, de rituais, né? Isso são trazidos dos druidas, né? Que antigamente eles eram muito ligados à natureza, tanto que os deuses dele, né? Que eles não eram monoteístas, né? Eles tinham alguns deuses, né? Mas todos ligados à natureza, à mãe terra,
aos céus, ligada aos ancestrais, né? Mas com o tempo, né, eles com a subjugação do próprio cristianismo, né, eles começaram a acenar isso para um único Deus, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E também tinham os Fílides, né, Ovates, que eles chamavam, né, que são aqueles que eram responsáveis aí pelo encantamento, predileção, magia falada, né, medicina. Foi daí que saíram essas questões de bruxaria, magia negra e outras coisas mais. Você vê que tantas coisas é trazido lá de trás, né? Lembrando sempre que o Kardec estava envolvido com tudo isso, ele fazia parte, né? E os bardos eram encarregados da poesia, né, escritas, né? Um detalhe aqui, pessoal, é que os druidas, como os celtas, eles não tinham nada escrito, apesar de ele ter uma escrita, né, de natureza, né, que eles utilizavam, né, para poder se comunicar, às vezes, mas os ensinamentos, todas essas questões das músicas que eles faziam, tudo eram passado oralmente, né, era ensinamento oral, não existia nada escrito, né? Talvez por isso muita coisa se perdeu, né? E eles acreditavam muito na Trindade, no número 3 era muito sagrado para ele, porque quando você ensina algo para alguém, né, se você tem três, se um esquece, o outro te lembra as partes que você esqueceu. Então, um passa a existir com a existência do outro, né? Essa questão da Trindade do número 3 era muito sagrado, que a gente vai ver isso nessas questões dele, né? E os druidas, esses druidas em si, eles faziam parte dessa caste sacerdotal que era, né, a que Kardec participava, né? E lá tinha o juiz, né, que eu falei para você, né? Tinha qualquer problema que tinha lá no clã deles, né, quando eu falo assim, esse cara ia lá e resolvia, né? E ele tinha que resolver, né? Ele tinha que resolver, porque ele estudou para isso, né? E os ensinamentos celtas e druidas, eles demoravam 20 anos para a pessoa entender, porque era tudo oral, né? Você tinha que decorar. Imagine aqueles artistas, né, os poetas, né? Imagine decorando centenas de poesias, a gente tinha que declamar isso aí, né? Eles não podiam esquecer, né? A gente tem que ter uma memória fotográfica incrível, né? E, e a história fala que eles eram médiuns fantásticos, né, os druidas, né? Tinha os médicos, né, que eram os curandeiros, né? Eles mexiam com essa parte de plantas, chás, poções, vinhos, tudo que envolve essa parte da natureza de cura, né? E tinha também os narradores, que era parte desse que a gente falou, né? Contava as histórias, né? E não era poucas, não, viu? Imagine 20 anos decorando histórias, né? Isso aí devia, né? Tinha que ter uma cabeça muito boa, né? Como eu falei, era tudo decorado, né? Eles tinham que entender. Né? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo é um símbolo das tríades, né? Do druismo, né? A tríade que eu falei é o três, né? Que eram sagrados para eles, né? E aqui tem um pensamento céltico que fala sobre os círculos sagrados dele. A gente vai ver que tem muita coisa a ver com a doutrina espírita, né? Podemos até dizer que o druismo, né, era o espiritismo de antigamente, né? Porque tem muita coisa em comum, né? Antes eu estava no abismo, né? A menor partícula de vida que se pode conceber e o mais perto possível da morte absoluta. Depois eu passei para dentro de cada forma existência através de cada forma onde era responsável que estivesse um corpo e a vida, né? Eles estão transmigrando, estão mudando encarnação para encarnação e cheguei ao estado do homem ao longo do círculo Abrede, que ele chamava, né? Onde penosa e vazia foi minha condição através das idades, desde que meu desprendimento da morte dentro do abismo. Então, aí ele começa a experimentar as provações, as expiações nesse círculo Abrede. E isto pela graça de Deus, sua grande bondade e seu infinito amor, né? A veneração a Deus, através de cada forma suscetível de encerrar a vida dentro das águas, dos ares, do céu, eu suportei rigores e tormentos, mal e sofrimento. Pequenos e íntimas foram minhas alegrias, até que me tornasse homem, né? Repare bem, tem muito a ver com a doutrina, né? Se a gente for olhar aqui, ó, eu trouxe para vocês de forma rápida, né? Os celtas, né? A nítidos estágios diferenciados de evolução, né? São os círculos que a gente acabou de ver, né? O Abred, Guinved e Keugant, né? No princípio de renascimentos sucessivos até alcançar a sabedoria, né? E o amor, né? Esses são os círculos aqui, né? Que se encontravam todo
toda a filosofia espiritualista dos druidas, né? Então, primeiro ele ia no Abred, aqui do lado esquerdo, na parte de baixo. Temos aqui as diversas existências materiais, né? Onde ele está sujeito à fatalidade e o determinismo, né? Está escrito lá, né? Quando se foi achado esse manuscrito, né? Depois vem o Gwent, né? Que era o segundo círculo, onde há a necessidade de que da reencarnação, desculpe, né? A morte, desculpe, não há necessidade, a morte deixa de existir. Ou seja, como você passa do Abred, né? Desse círculo de reencarnações, você chega nessa situação do Gwyn, que para nós seria que os espíritos puros, você não tem mais necessidade de reencarnar, né? A morte deixa de existir, a ausência de todo e qualquer mal, né? A fatalidade, né? Desculpe, a felicidade já é permanente, né? É o que a gente encontra nessa religião druídica, né? E eles não tiveram nenhum contato, né, com outras religiões, que, né, que o budismo, o hinduísmo, para poder entender isso, né? Você vê a pureza dessa religião. E, por fim, tem a parte que é inacessível aos seres humanos, né? É só Deus que está lá presente, né? O que eles chamam de Kelgant. É inacessível às criaturas, somente Deus, né, possui trânsito lá, né? E isso é que eles entendiam, né, nas suas questões religiosas. Comparando aqui, né, com o Espiritismo, né, a gente tem a nossa tabela, lembra da nossa tabela que o Kardec deixou, que não é absoluta, é óbvio, né, sobre a escala espírita, né, temos aqui essa parte embaixo aqui, que ele chama de anúncio, abismo, né, seria onde o ponto de partida, né, seria nós o princípio inteligente, o princípio espiritual, que a gente vai passando pelos diversos reinos até chegar no reino hominal, que se a gente, nesse reino nominal, a gente entra nessas escalas aqui, né, de espíritos imperfeitos, né? Depois a gente para os espíritos bons, né? Os imperfeitos ainda tem o mal ainda predominante, né? Nos bons, né? O bem já predomina. Então, para eles, né? Os líderes, isso aí se chamava Bred, né? Onde as almas vão aí encarnando, reencarnando, até chegar a um ponto que ele não precisa mais encarnar. Ele encontrou todo o conhecimento, ele já entendeu que o importante é o amor, né? E a partir daí ele não tem mais que reencarnar, são os bens-aventurados, né? E por último lá é a morada de Deus. Esse aqui de cima não tem na escala espírita, eu só coloquei só para ilustrar, tá, pessoal? É bem interessante quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vê como aquele povo, né, podemos dizer, esse povo viveu há 2.400 antes, né, da reencarnação do Kardec, né? Imagine todo esse conhecimento, né, que eles já tinham naquela época, né? E tudo isso, né, por mais podemos dizer assim, forte, com mais presente neles, por mais belo que seja para nós, né, esse entendimento de Deus e do universo, acabou se perdendo com o tempo, né? Não vingou, né? Talvez por ser a minoria, né? Porque a outra maioria, né? Naquela época a potência romana era muito forte, né? A igreja tinha um poder muito grande nas mãos, o clero, né? Aqui a gente tem algumas tríades deles, né? Para você ver como é que eles pensavam. Eu não vou ler todas, né? Vou botar aqui para vocês verem, né? A importância, não, ele falava assim, ó, há 3 unidades primitivas e cada uma delas não poderia existir mais que uma, ó. Unidades primitivas, Deus, a verdade e um ponto de liberdade, né, onde, né, se encontrava o equilíbrio, né, das coisas, né. Então, tudo começava em Deus para ele, né? E Deus era a verdade suprema, né? E ó, 3 coisas procedem dessas 3 verdades de Deus, na verdade, nesse ponto de partida, né? Toda a vida, todo bem e todo amor, né? Alguma semelhança com a doutrina espírita, né? Deus é necessariamente 3 coisas: a maior parte da vida, a maior parte da ciência, da razão, né? Do conhecimento e a maior parte do poder. Então, Deus era tudo para ele, é o princípio de tudo, né? Aí que vem, né? Há 3 coisas que Deus não deixa de ser, né? O que deve constituir o bem perfeito, né? O que deve querer o bem perfeito e querer realizar o bem perfeito. Então, Deus é, é, é perfeito, né? Os atributos de Deus, né? Deus é perfeito, né? E eles já entendiam isso lá, né? Até parece que a gente, poxa, esse povo já era espírita lá naquela época, né? É bem provável, né, que eles já eram espíritas naquela época, né? Eles tinham esse conhecimento, eles conversavam com os espíritas, né? Inclusive, o povo celta ele tinha um costume de deitar próximo
aos túmulos daqueles guerreiros, aqueles ancestrais dele famosos, para que à noite ele pudesse, em sonho, ter uma mensagem desses espíritos para poder conduzir, resolver os problemas da vida dele, ajudar a enfrentar uma batalha, né? Talvez seja por isso que a gente traga para nós essas questões da vigília, quando, muito tempo atrás, quando as pessoas morriam, ficavam em casa velando o corpo, né, ali à noite para poder, né, depois enterrar, né? Então surgiu daí também esse costume deles, né? E aqui eu trouxe 11 tríades, mas na verdade, pelo que eu li, pelo que eu compreendi, são 154 tríades que falam sobre essas questões, né? Aqui temos a número 7, 3 coisas que Deus não pode deixar de conceber, o que há de mais vantajoso, o que há de mais sério, o que há de mais belo, né? 3 coisas que prevalecerão necessariamente. Número 9, o supremo poder, a suprema inteligência, o supremo amor de Deus. É muito parecido com o que a gente tem hoje. Óbvio, tem umas diferençazinhas, né? Mas a sua essência, né, realmente bem parecida, né, com a nossa doutrina espírita, né? E por último aqui, ó, 3 causas originais dos seres vivos, né? O que causa, né, os seres vivos? Né? Porque eles existem, o amor de Deus, pelo amor de Deus, de acordo com a suprema inteligência, né? Pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento e pela vontade de Deus, né? E o nosso Kardec estava lá e tinha todos esses conhecimentos, né? Então, concluindo aqui, pessoal, né, a gente percebe, né, concluindo aqui, que essas tríades, né, esse fundamento de toda a filosofia druida traz para nós, né, todo esse conhecimento, às vezes o questionamento, por que o espírito de Zéfiro falou que ele é druida, né? E a gente busca atrás, né, vai buscando entender essas questões, né, que quem Kardec foi naquela época, então a gente vai ver qual era a bagagem que ele já tinha naquela época. Imagine que daquela época até o nascimento do Kardec foram 2.400 anos, pessoal, até ele nascer como hipótese Leon Denis Rivail, né? Aqui ele fala, né, o tripé da filosofia e do espiritismo são a mesma, né? Filosofia, ciência e religião. Então, desses 2.400 anos, né, Allan Kardec, né, esse druida, né, imagine quantas encarnações ele teve, né? Eu acredito que pelo menos umas 3 ou 4, né? Isso é muito tempo, né? Eu trouxe outra encarnação dele aqui, essa aqui já é mais comentada, inclusive, pelo próprio espírito Humberto de Campos, né? Que fala sobre isso. E o Canuto de Abreu, um grande historiador, né? Ele tenta confirmar, né? Da ciência, da certeza, que realmente o Allan Kardec passou por essa encarnação chamada de Jan Hus, né? Tem dois S, tá, pessoal? E quem foi esse Jan Hus, né, na antiguidade, né? Primeiramente, a gente tem que entender, né, que esse Jan Hus ele não era qualquer pessoa, né? Então, assim como Kardec, ele tinha um grande conhecimento nas questões de educação, de filosofia. Ele foi sacerdote também, né? E eu trouxe aqui uma frase que está na mensagem, né, escrita em 1978 por Espírito de Humberto de Campos, né? E ele fala assim, ó, não serás portador de invenções novas. Humberto de Campos, ele coloca isso aqui dizendo que o Cristo chamou Jan Hus, né, lá em cima na espiritualidade, para pedir para ele, né, dar uma missão para ele, né, de levar o Consolador prometido para a humanidade, que já era a época, né? Porque a gente vai entender o porquê daqui a pouco, né? E o Cristo falou isso, né? E o Jesus confia a Jan Hus, né, depois que ele faleceu, né, tá, pessoal? Antes a gente vai ver a vida dele aqui, depois que ele fala, a missão de trazer o Consolador prometido para nós, a doutrina espírita, para a humanidade, para abrir aos olhos da humanidade essa questão do mundo espiritual. Explicar, relembrar as coisas de Jesus, não negar, relembrar o que Jesus falou e de forma clara, sem rodeios, sem segundas intenções, sem querer baratear nada, né, dos ensinamentos dele, né, mostrar a pureza da doutrina dele. E quando Jesus fala com Jan Hus lá em cima, né, depois que ele já desencarnou, que a gente vai dizer aqui, não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material, a civilização, nem receberá a mordomia do dinheiro,
né? Ou da autoridade temporal, mas depondo-te nas mãos a sublime tarefa de levantar corações e consciências. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele não ia inventar nada, ele traria algo de novo no sentido de esclarecer os corações e as consciências, porque era um momento propício para isso. A gente vai entender o porquê. É indispensável estabelecer as providências que amparam a fé, né? Preservando os tesouros religiosos da cultura, da criatura, desculpe. Confio-te a sublime missão de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado num jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos, porque nessa época aqui começou, né, a separação da igreja, né, e os homens começaram a querer tudo pela razão, tudo tinha que ser explicado pela razão. A fé estava se perdendo. E o Cristo achou um momento propício para isso. Vai, meu amigo, abre novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana na restauração da verdade. No entanto, não espere os louros do mundo nem a compreensão dos tesouros contemporâneos. Quando a gente vê na mensagem que o Allan Kardec recebe do Espírito de Verdade, falando sobre sua missão, e que se ele não pudesse cumprir, outro cumpriria, e dizendo dos escolhos, né, e dos problemas, de todas as dificuldades que ele teria a passar, a gente entende o porquê disso aqui. Né? A gente vamos dar um segmento cada nosso lado. E esse aqui foi de Reis, né? Observe como muita coisa tem a ver realmente com as questões do nosso Allan Kardec, né? As personalidades, né? Que foi o dia da execução, né? Ele foi queimado vivo, né? E junto com ele foram suas obras queimadas também. Praticamente o Jean Rose ele foi o precursor, né? Foi um pré-reformista, né? Lembra do Martinho Lutero, da Joana d'Arc, né? A Joana que morreu queimada também. Então ele foi o primeiro precursor disso aí, das ideias que a igreja era muito autoritária, ele queria separar da igreja, né? Porque a igreja ela dominava tudo. Isso aqui foi também um auto de fé, né? Que junto com eles as obras dele foi queimada também. Né? Então era um sério, era pensador, reformador, era tcheco, né? Opa. Filho de camponeses, né? Estudou na Universidade de Praga, ele foi um sacerdote também, se formou em teologia, em arte, filosofia, né? Era inteligentíssimo, vamos falar assim, bastante conceituados. Depois ele se uniu foi na época aqui do imperador Carlos IV e Gregório X, né? Ele se uniu ao Wycliffe, John Wycliffe, que também era um grande protestante da época, né? Aí já estava dando início às questões do protestantismo, né? Onde houve aquela separação da igreja, né? Porque a igreja deixou de ser uma autoridade absoluta, porque só existia a autoridade da igreja católica e praticamente a ortodoxa, né? E a partir desse rompimento, a gente vai ver que surgiu várias outras, né? Então, para ele, né, e como o amigo dele, Wycliffe, que ele é seguidor, né, eles não aceitavam a supremacia do Papa, né, mas apenas da pessoa do Cristo. Então, para ele, o Papa não era nada, né? Quem falava era o Cristo, né? Os ensinamentos do Cristo que eram importantes, né? E não Pedro como chefe e a cabeça da igreja, considerando o evangelho como uma lei única, né? E eles tinham o mesmo pensamento que Agostinho, né? E por isso mesmo eles foram muito perseguidos. John Hus, ele, por, né, se destacar nessas questões, em combate a essas questões religiosas, para o povo dele, ele era um herói, né? Ele tanto foi festejado como herói, né? Ele estava querendo acabar com as indulgências que a igreja tinha, né? De vender parte do céu para as pessoas, tudo em troca de dinheiro, né? Era um tráfico de influência e de dinheiro, né? Naquela época, ele estava querendo acabar justamente com isso, né? Então, ele foi um dos primeiros mártires disso aí, e depois veio que a Joana d'Arc, depois veio o Martinho Lutero, que acaba com isso, né? E a partir daí, o protestantismo, ele se divide, né? Não só, né, a igreja se racha, vamos falar assim, né? E surge, né, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a anglicana, e um movimento que foi crescendo cada vez mais. Hoje, se não me engano, 40% dos cristãos são dessas outras vertentes da igreja que separou, né? Então, o John Rice ele foi humilhado, né? Ele foi chamado no concílio lá desculpe, concílio não. Ele tinha as garantias de salvo-conduta, né? Mas mesmo assim prenderam ele, né?
a igreja mandou prender e queimaram ele em praça pública, né? Juntamente com sua obra, né? Foi humilhado, né? Mas aquilo para ele não era nada, ele sabia, né? Também ele acreditava em vidas após a morte, né? Se a gente vê algo em comum aí, né? As obras do Kardec também foram queimadas lá no Alto de Fé de Barcelona, né? E a partir dali aqui aquelas cinzas, né, que voaram, né, foram sementes que foram germinadas das ideias do espiritismo que foram para espalhadas por todo o mundo, né? É assim que o Kardec viu no seu sonho, né? E aqui até lá na, na Praça da Cidade Velha, em Praga, na República Tcheca, tem uma homenagem a ele, né? Aqui o Jan Hus, né? Ele é considerado um herói nacional, tá, pessoal? Bom, aqui alguns fatos históricos para a gente poder entrar no Kardec. É coisa rápida, tá, pessoal? Por causa do tempo, né? Vamos cobrar. A partir daí que a reforma protestante acaba, se termina, aí começa a entrar a época do renascentismo, né? É a época das ideias, né? Então tudo agora começava a ser explicado pela razão. Então as pessoas, quando houve o protestantismo, né? Romperam com a igreja essas questões de fé, né? Então muitos das mentes iluminadas da época acreditavam que tudo poderia ser explicado pela razão. E essas questões da fé era coisa muito subjetiva, não tinha que ser levado a sério. Então foi como houve um grande progresso da humanidade, a ciência evoluiu bastante, né? Mas ainda estava ainda um pouco atrelada ainda à teologia, precisava separar-se, tá? Então houve um renascimento da cultura nas questões científicas, a imprensa publicou vários livros, né? Houve a reforma protestante, o hermetismo também, que foi também importante na época. E alguns dos grandes, né, da mente da época, né, que contribuiu muito na parte da ciência, da filosofia, da astronomia, né, inclusive da própria biologia, né, tá aqui, ó, né, Isaac Newton, Galileu Galilei, com a ideia que a Terra não girava, como é que chama, a Terra não era o centro do universo, né, Francis Bacon, Descartes. Então todos esses filósofos aqui, né, ainda, né, contribuíram bastante nessa questão em trazer a ciência e ainda um pouco atrelada à religião, né, à fé. Mas a partir daí veio o quê? Ó, veio seguindo, né? Cada vez mais a razão foi se desligando da fé, das questões religiosas. É quando aparece o iluminismo. Então, no iluminismo, tudo era explicado pela razão, né? Aquilo que se confiava era aquilo que a razão humana poderia falar, né? Senão, não tinha o porquê, né? Então, eles achavam, né? A inteligência era o conhecimento era luz, né? E o que era obscuro era ignorância, né? Então era entre o bem e o mal, né? O bem era a ciência e o mal era a ignorância. Então era uma época que realmente muita coisa boa se trouxe daí, né? Mas essas questões de religiosidade foi deixada de lado, porque eles começaram que o desprezo, né, pelos conhecimentos que era fora do campo científico. Okay? O cristianismo era visto como um mito, arcaico e desprezível, que coisa, né? Então, eles estavam desprezando essas questões da fé, da religiosidade, né? Em troca de veneração à ciência. A razão era autônoma, não necessitava de fé, né? Aí você entende o porquê o Cristo falou para Reis encarnar, porque foi depois disso aqui que o Allan Kardec encarnou, né? Ou seja, o terreno já estava fomentado para nascer o cristianismo, porque as questões, né, ligadas à intelectualidade já estavam prontas, faltava a questões espirituais chegar para poder se unir essa outra asa, para poder dar vazão ao espiritismo, né? Então, muitos espíritas acham que o protestantismo, né, foi um dos principais pontos de partida, né, para que a doutrina espírita pudesse aparecer da forma que apareceu, senão não teria condições. E foi nesse momento que o Cristo pede o Reis para poder vir, né? Aqui estão alguns filósofos da época, né, que a gente conhece quando estuda história, de Diderot, d'Alembert, né, Adam Smith, Jacques Rousseau, são vários, né, que contribuíram bastante para a humanidade com suas obras, né? E aqui eu vou passar. E aqui a gente chega no nosso ponto, né? Hoje, Allan Kardec, né? O Allan Kardec aqui eu estou para vocês, né? Esses dados, pessoal, eu tirei lá no site chamado Geanet,
e que traz a genealogia, né, das pessoas, né, de acordo com o seu nome. Muitos famosos estão lá. Eu trouxe essas fotos que estão lá nos arquivos dele, né? Inclusive tentei pagar para entrar. Essa aqui seria, né, a mãe do Allan Kardec e esse aqui seria o pai do Allan Kardec, né, Jean-Louis Duhamel, né, com Jean-Baptiste Antoine Revail, né? Então era o pai e a mãe do Kardec que se casaram no dia 5 de fevereiro de 1793, né? O pai de Allan Kardec, eles eram ele era envolvido com coisas militares, vamos assim falar, né? Ele trabalhava nesse meio militar, né? E o próprio avô, né, o pai da Jeanne Louise também, ele era revolucionarista, tanto que os dois, né, foram presos, né? Só que o pai do Kardec, ele conseguiu sair da prisão, né? Então ele exercia funções militares, né? Foi preso e liberado, ó, né? Em abril de 29 de abril, daquela época, 94. Já o pai da esposa, né, da Jane, ele foi condenado como, né, contra-revolucionário e foi guilhotinado, né? Porque nessa época aqui estava já o finalzinho da Revolução Francesa. Napoleão estava tomando conta da Europa, né? E terminou, se eu não me engano, em 89, em 99, né? Foi de 89 a 99. Então a Revolução Francesa e muita gente morreu guilhotinada naquela época, né? Então, Allan Kardec, ele teve 13 irmãos, pessoal. Muita gente não sabe disso, né? Mas os documentos de registro constam que o primeiro irmão dele nasceu no dia 27 de outubro de 96, nessa cidade de Saint-Denis, né? Não é surpresa, né? Às vezes a pessoa, pô, teve irmão, sim, criança que nasceu aqui. Aqui seria a certidão de nascimento dele, eu coloquei aqui para a gente, tá? Uma criança do sexo masculino na cidade de Saint-Denis, né? Chamada Auguste Claude Geoffroy François. Só que esse irmão do Kardec, ele não viveu muito, também não se sabe as causas da morte. Ele viveu apenas 6 anos e desencarnou em 802, como mostra aqui. Tá? A irmã mais velha do Kardec, que nasceu posteriormente, né, em 1799, né, o irmão do Kardec ainda era vivo, né, essa irmã dele nasceu nessa cidade aqui, Borque, né, então, a menina do sexo feminino, né, Marie Françoise Charlotte, né, e também não viveu muito, né, essa irmã dele apenas 2 anos de vida, ela faleceu. Também não se sabe as causas da morte, né? Então, a mãe do Kardec, coitada, já estava arrasada, né? Ela tinha perdido o pai, o marido foi preso, depois nasce o filho, né? O filho morre em 1800, a filha que nasceu posteriormente, né, essa menina aqui, morreu em 801. Um ano depois, o menino morre em 802, né? Imagine a cabeça da mãe, né? E aí, e depois de um tempo, o pai de Kardec some, né? Ele vai fazer ele vai em umas comissões de guerras, aí fica sumido por um bom tempo, né? Ninguém sabe, né, disso, né? E em 1804 nasce então Kardec, né? Então ele era o único filho, porque os outros já tinham morrido, né? Está aqui a certidão dele, né? Nasceu no dia 3 de outubro de 804, né? A gente está vendo uma sequência, né? Ou seja, essa aqui, né? Eu, como eu mostrei lá atrás, né? Seria a encarnação daquele Jean Reus, né? Que veio lá de Allan Kardec, né? As outras encarnações que ele teve nesse período, não sei, são muitas de especulações, né? Platão e outras coisas mais. Então não tem confirmação, né? Essas aqui eu busquei porque eram as mais que foram confirmadas, principalmente de Allan Kardec, né? E Allan Kardec também teve uma irmã caçula que nasceu 2 anos depois dele, né? Em 806. Né? Só que essa irmã, ela faleceu em 32, justamente quando ele se casou, né? Com a Amélie, né? Então, aqui tem umas fotos que está lá nesse site que diz que essa seria a foto da irmã dela pequena, dele pequeno, né? Está aqui a certidão de nascimento dele, né? Foram pesquisas que eu fiz, pessoal, para poder trazer para você com maior veracidade essas questões, né? E não é ser aquela do achismo, né? Eu também não gosto dessa coisa, acho que é isso, não, não, não. Então, como são dados históricos retirados de registros e cartórios lá da França, então acredito que seja o mais verídico possível que eu estou trazendo para vocês, né? Um fato misterioso foi o sumiço do pai de Kardec, né? Mas esse fato depois foi clareado, né? Com a certidão de óbito dele, né, na região de Dordogne, que eles acharam, né?
E aí ninguém sabe, né? E aqui a questão, né? Qual o motivo que levou o pai do Kardec a desaparecer e abandonar a família? Porque quando ele morreu lá, né, na certidão de nascimento, consta que ele morreu pobre e tudo que ele tinha ele deixou para a senhora aqui, a senhora Lavoeiro, né? Talvez ele esteja vivendo, né, uma outra vida lá, abandonou a esposa, vai saber, né? Então eu não posso especular, né? Mas a certidão de nascimento consta isso aqui, né? Ele morreu lá, ele não morreu na guerra, ficou desaparecido, ele morreu como muita gente acha, né? Esses documentos são registros históricos, né? E até é falado por Canuto de Abreu, Carlos Embaçaí comenta sobre esse documento, tá, pessoal? Olhando no tempo, né? E aqui a gente enche nos dados bibliográficos de Kardec, que todos vocês já devem fazer, né? Eu vou passar aqui rapidinho, né? Hipólito de Leon, Denis Arrivail, Kardec era francês, nasceu 3 de outubro de 1804. Ele morreu no dia 31 de março de 69, em Paris. Ele teve um aneurisma, né, da aorta. Então, essa é a data de falecimento dele. E ele casou com a senhora Amélie Baudet, no dia 6 de fevereiro de 32, né? Na infância, ele morava em Borgue ainda, né? Onde ele ficou por um tempo. Depois, como a mãe dele também tinha falecido, se eu não me engano, agora me fugiu a data, né? Mas ele já era pequeno ainda quando a mãe faleceu, tinha poucos anos de idade, ele ficou com o cuidado da avó, né? E a avó colocou para estudar nessa Instituto Pestalozzi, que era muito famoso na época, que o Pestalozzi, né, foi praticamente o orientador, um pai nessas questões de educação para Kardec, né? Que o Pestalozzi ele tinha a ideia da educação como construtivista, né? O aluno tinha que buscar a resposta para aquilo que ele tinha dificuldade de entender. Então ele ia construindo o pensamento até chegar às questões, às respostas que ele tanto necessitava, né? Ele não gostava dessa coisa de colocar coisa pronta na cabeça das crianças. Eles queriam fazer que a criança pensasse. E Allan Kardec era um ferrenho seguidor das ideias do Pestalozzi, né? Que bom, né? E por último, na França, né? Aqui temos uma formação intelectual, né? Ele se formou em ciências e letras, né? Mas Kardec ele atuou em várias áreas, né? Ele foi empresário, educador, professor, gráfico, tradutor. Por mais que ele fosse tudo isso, ele nunca teve tanto dinheiro assim, né? Ele trabalhava, ele dava duro para conseguir as coisas que tinha, vivia em uma casa também humilde, tinha as coisas simples, né? Mas ele não era aquela pessoa abastada, apesar de ter tanto conhecimento intelectual, né? E também moral, né? Tanto que quando Cristo fala para ele, você não vai inventar grande coisa, não terá muitas coisas, mas o que eu quero de você é isso, né? Que traga, né? Abra a mente das pessoas para essas verdades, né? Nas questões da fé, né? Então ele falava pelo menos 5 línguas, né? Inglês, francês, alemão, italiano, né? Espanhol, né? Trabalhou com magnetismo, física, principalmente magnetismo, foi um dos primeiros que ele começou a estudar, né? E os principais interesses que a gente já sabe, né? O mundo dos espíritos, mediunidade, pesquisa, divulgação científica, religião, psicologia. Então, ele é um cara que não parava nunca, ele estava sempre lendo, estudando alguma coisa, ele tinha um cabedal intelectual fantástico, né? Fantástico, né? E não era de graça, pessoal. Ele trabalhou para isso em tantas encarnações que ele teve, né? Que o Espiritismo fala, né? O nosso intelecto é construído de várias encarnações que a gente vai aprendendo, né? Várias aptidões que a gente vai adquirindo, né? Durante essas encarnações e a gente não perde nada disso. Isso fica incrustado no nosso espírito, né? E esse homem aqui já devia ter muita coisa, né? Já naquela época do druida ele já sabia tanta coisa, imagine né, como chegou aqui, né? Então, é fantástico esse entendimento. Quando a gente olha o Kardec por esse outro lado, né, a gente consegue entender, né? Aqui tem os inspiradores, né, deles, né? A orientação pelo Espírito Z, o Espírito de Verdade, né? E Erasto, São Luís e outros mais, né? Então, o legado dele é isso, né? Uma nova ciência chamada Espiritismo, né? Codificador da doutrina espírita, né? Que veio trazer os fundamentos do espiritismo e que influenciou muita gente, né? Tipo Francisco de Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, Gabriel Delany, Leon Denis, que também diz que foi um outro druida da época, né? Camille Flammarion. São essas pessoas que vieram avivar mais esses ensinamentos espíritas depois do Kardec, né? Vão trazer para nós com mais clareza. Então, e aí ele começa a iniciação do espiritismo, né, estudando
esse mundo invisível, né? O porquê daquelas batidas, né? Para onde vai as almas dos homens, né? A sabedoria e a ciência integrada, né, dos espíritos, e aí começa, né? Tudo ele usa aquilo que ele aprendeu, né? Pestalozzi, né? O método dedutivo, né? Experimenta, observa, experimentação, né? Observa, compara e deduz, observa, compara e deduz. Todas as mensagens ele faz nesse sentido. E ele acaba, a partir daí, ele trazendo essa doutrina maravilhosa para a gente, né? Então, o método que ele usava era o método Descartes, né? Observar, comparar e julgar, né? E julgar, assim, sem preconceito, né? Sem aquela coisa, né? De eu quero assim, não. Ele julgava friamente, né? Não, é assim, 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 né? Tudo, né? Comparado, observado, já tinha as questões especiais dele, ele deixava de lado, né? E analisava aquilo que estava acontecendo. Isso é muito importante, né? Para analisar, para que a doutrina tivesse todo o cabedal que ela teve, né? E aqui vem as filosofias, o fundamento, isso aí a gente passa. Está quase no meu horário, né? Vamos lá, já está terminando. Um fato marcante, né, do Allan Kardec, né, que eu falei lá atrás, foi o Auto de Fé de Barcelona, né, que 300 obras encomendadas para eles, chegou no porto lá de Barcelona, o padre recolheu, né, o bispo da região mandou recolher e queimar tudo, dizendo que a Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião dos outros países. Foi nos últimos autos de fé, né? A população que estava ali assistindo gritava contra essa queimação dos livros, né? A população só vaiava o bispo, né? E como foi falado por Kardec, né? Essas cinzas, né? Deram mais, vamos dizer assim, impulso à doutrina espírita, né, se espalhar pelo mundo, porque as pessoas queriam saber por que esse padre está queimando essas obras, o que é que tem nela que a gente não pode saber, né? Aí sim, aí não, o pessoal começou a querer estudar, entender o que era o espiritismo, né? Então tudo tem o seu porquê, né? Então aqui temos as obras do Kardec que você já conhece, né? O lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, primeiramente com 501 perguntas e o último lançamento com 1019, né? E do Livro dos Espíritos surgiram as outras obras, né? A Gênesis, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, né? Cada uma separadas em parte, né? Para poder ficar maior o entendimento. E juntamente com isso ele lançava mensalmente a Revista Espírita, que foi de 858 a 869. Então muitas coisas que não tem nos livros, né? Tem aqui também na Revista Espírita, né? Que eram os estudos que eles faziam lá em Paris, né, com o pessoal dele. Então, aqui também faltou também o que é o Espiritismo, que ele lançou posteriormente ao Livro dos Espíritos, né, em 59. E Kardec sempre, né, pessoal? Por que o Kardec sempre, né? Aqui eu trouxe para vocês, né? Eu faço questão de colocar isso aqui para vocês, pessoal, porque eu acho muito importante. Quando Kardec recebeu a mensagem do Espírito de verdade, né, falando que tinha uma missão para ele, né, e que nem todos conseguem terminar essa missão, o Kardec bandeou, poxa, será que eu sou capaz Pô, eu sou um mero tradutor, vim trazer essa mensagem, mas de um simples pesquisador, assim, um chefe, né, ser um missionário, é muita coisa na minha cabeça, é muita coisa. Né? Será que eu estou preparado para isso? Né? E o Espírito de Verdade fala, não, isso vai depender do seu livre-arbítrio. Se você não conseguir fazer, outro fará, outro vai te substituir. Então, você não tem que se preocupar com isso, né? Mas eu vou contar, mas se eu fizer, eu vou precisar contar com a ajuda de vocês, que vocês me ajudem, me dê apoio. A espiritualidade falou, não, pode deixar, pode deixar que você vai receber todo o nosso apoio. Isso aí, sem dúvida, a gente vai te orientar, né? Mas ele perguntou, mas o que é que pode me fazer, né, malograr? O que pode fazer eu falir nessa minha missão, né? Será que é minha falta de capacidade, né? E o Espírito de Verdade traz isso aqui. É grande, pessoal. Desculpe, mas eu faço questão de ler para a gente entender como é importante, né, a pessoa que tem esse cabedal, e a gente sente que o Kardec tinha isso dentro dele, né? Não, essa missão é minha, eu vou cumprir, né? Aí lembra do Reis lá recebendo a missão de Jesus. Foi Jesus que me deu essa missão, tá? Ó, não, mas a missão dos reformadores é preenche de escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha que coisa, né?
a Igreja Católica caiu em cima, né? Não suponha de que, né, não só a Igreja, quanto outros também que eram, né, muito ligados ao catolicismo, né? Cristianismo também. Não suponha de que te baste publicar livros, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Então, ó, isso aqui eu ainda... publiquei o livro, estou lá de boa, acabou. Não, tem muita coisa. Ó, terás que se expor tua pessoa, né? Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ver-te-á em braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás ao peso da fadiga, numa palavra, terás que sustentar uma luta quase contínua, um sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e de tua vida, pois sem isso viverás muito tempo. Se você não aceitar, você vai viver bastante tempo, mas você não vai ser, né, não vai cumprir a missão. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vem o quê? Passos e uses, pedras agudas e serpentes. Aí ele termina: para tais missões não basta inteligência. Misto é primeiramente agradar os olhos de Deus, por quê? Pela humildade, modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza, também de necessidade, prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhe comprometer o êxito o êxito com as palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição de todo o sacrifício. Veja assim que a tua missão está subordinada à condição que depende de ti, né? Aí a gente fala assim, pô, ó o que esse espírito escreveu para o Kardec, né? Lê para você se ele estivesse falando para você isso aí. Quer que você aceitaria essa missão? Né? Com tudo isso que ele falou, né? Pô, você abre os olhos, se espanta, né? Puxa vida, eu vou sofrer tudo isso, vou passar por tudo isso, né? E Kardec simplesmente falou para ele assim, ó a resposta de Kardec: Espírito verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. É um espírito missionário, pessoal, não tem como não ser, né? A gente, olhando como se fosse nós, eu mesmo, né? A gente fraqueja diante de tudo isso aí, né? O cara veio com a missão, ele já estava preparado para isso, né? Nas diversas encarnações que ele teve, né? Ele tem esse cabedal de conhecimento, não só intelectual, mas moral e espiritual para aceitar uma missão de tão grande porte que foi essa aí. Eu já estou terminando, já sei que passou meu tempo. E aqui, para encerrar praticamente, né, é onde está o túmulo de Kardec, né? Observe que eu botei Dômen de Kardec. O Dômen era as sepulturas dos antigos celtas, dos druidas. Eles eram enterrados em estruturas dessa aqui em cima que vocês estão vendo. Abaixo está de Kardec. Observe a semelhança, né? E ali em cima, na túmulo de Kardec, está lá escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei mesmo, não tem que mudar, né? E essa construção aqui do túmulo do Kardec foi toda ela orientada e produzida e construída pela mulher dele, né? Que no final falou, ó, a mais perfeita expressão do caráter do homem e da obra que se tratava de simbolizar, né? Isso aqui é amor de uma mulher, né? Um grande homem tem uma grande mulher, e essa também é um espírito, também acredito eu, iluminado, porque o apoio que ele deu para Kardec, né, nas dificuldades, né? E por fim, pessoal, para encerrar, né, aqui está o missionário, né? Esse é o Kardec do amanhã, o Kardec de sempre, né, que vai estar sempre em nossas vidas, né? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos os considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns para os outros. Está lá na Gênese, e assina Allan Kardec. Esse legado maravilhoso, né, do nosso Kardec que trouxe para nós,
e vai viver, né? Vai ficar aí por várias e várias gerações, né? Eu busquei trazer para vocês esse um outro lado que muitas pessoas não falam, né, da vida de Kardec, né? A gente está acostumado a ver o Kardec na mesa girantes das outras obras, que é importantíssimo também trazer essa missão dele, né? Como ele passou por tudo para chegar, né, na codificação, né, da doutrina espírita, mas a gente trazendo essas questões das vidas passadas dele, né, dessas questões da construção das reformas, de todas aquelas daqueles movimentos científicos, intelectuais, filosóficos, até chegar no momento propício que Jesus para ele, ó, essa missão eu quero dar para você, né? Se quer cumprir para mim, ele aceita a missão e vem e traz no coração a certeza que quando o Espírito de verdade pergunta para ele, aceito, sempre aceito de bom grado e sempre preconcebimento, ideias preconcebidas, vamos falar assim, né? Isso é maravilhoso, pessoal. Bom, eu agradeço a Deus que puderam me ouvir. Desculpe um pouco, passei um pouquinho do tempo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um aprendizado muito grande. Se a gente for falar de Kardec, dá para fazer um seminário, né, pessoal? Mas não tem tempo para tudo isso, né? E eu agradeço a vocês a oportunidade de trazer essa parte da vida de Kardec, um pouco esquecida pela literatura no espírito. Obrigado. Querido amigo Ronaldo, nós que humildemente agradecemos a sua disposição em estar junto conosco nesse encontro fraterno que realizamos a cada domingo. Parabenizamos pela sua pesquisa, né, trazendo uma história que poucos de nós espíritas conhecemos do nosso querido codificador Allan Kardec. Parabéns. Lembramos aos nossos amigos que estão aqui junto conosco nesse encontro que a palestra está sendo gravada e que logo mais será disponibilizada nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, para que possamos, então, rever e fazer uma divulgação aos nossos amigos que, porventura, não puderam estar presentes. Parabéns a você, parabéns também a todos nós, né, pelo nosso dia de hoje, dia do Espírita, dia do Espiritismo. E passamos agora, deixamos a liberdade para que cada um dos nossos amigos aqui presentes e conectados possam abrir seus microfones, tecer comentários, ficando livre a voz e a palavra de cada um. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, pessoal. Bom dia, Ronaldo. Eu não tenho assim nenhuma pergunta, mas eu queria te agradecer muito por fazer essa pesquisa para a gente. E, assim, vamos precisar dessa palestra muitas vezes para consulta, né? Porque eu não conhecia esses fatos que precederam a história de Kardec, então vou precisar muito dela. Espero que esteja postada por bastante tempo para eu ouvir várias vezes, porque é muita coisa que eu não tinha ideia desses fatos que precederam essa história toda de Kardec. Então, gratidão, foi maravilhoso, foi muito enriquecedor. Obrigada. Eu é que agradeço, né? Eu espero ter contribuído para aumentar um pouco de conhecimentos, né, de vocês nessas questões da vida de Kardec, né? Que a gente, né, antes de Kardec, vamos falar assim, né? Kardec antes, né? Durante e depois também um pouquinho. Que bom. É uma complementa a outra, né? Quando a gente pega a vida dele posterior, de tudo que ele fez das obras, e vê essa parte, para a gente ver que as coisas se encaixam, né? É muito bonito isso. Ronaldo, acabei descobrindo que eu não sei nada de Allan Kardec. Eu também não sabia, Rubens. Eu sabia algumas coisas, né? Mas depois que a gente vai pesquisando, a gente vai descobrir tanta coisa, né? Nossa, né? Isso que eu não falei tudo, tinha muito mais coisas, né? Mas o tempo não dá, né? Podemos fazer um seminário. Oh, com certeza. Dá para fazer um informações. seminário, tá? É. Né? Olha, a Onesina já falou tudo que eu queria falar, viu, Onesina?
Foi maravilhosa essa palestra. Obrigado, querida, a gente agradece. Né? Muito Porque muitas obrigada. vezes, outro dia eu perguntei para um amigo meu, você sabe que Kardec tinha irmãos? Irmãos? Não sabia. Né? E muita gente não sabe que ele teve irmãos, né? Que o pai dele tinha desaparecido, as questões da família, do avô que tinha sido guilhotinado. Então, não sabe. A mãe do Kardec sofreu muito, né? Por essas coisas que aconteceram, né? Mas isso não é contado antes, né? Então, quando a gente só ouve as palestras do Kardec para frente, o que está atrás, né? Parece que não existiu, né? Mas tem uma história atrás, tem que ser pesquisado isso para ver que as coisas que chegaram até ele nascer e desenvolver tudo isso, né? A questão do Jean Reis, da mensagem de Jesus, depois o Espírito da Verdade, que diz que o Espírito da Verdade era o próprio Jesus, o próprio Kardec fala isso, né? E vem para ele e pergunta de novo, aceita a missão? Né? Que coisa, né? Depois de tudo que ele escreveu ali, se aceita essa missão, os escolhos, perseguição, vão te maltratar, te subjugar, aceito. Né? Quantos de nós diria aceito naquele momento? Né? A gente fala assim, quantos de nós, né? Vou compartilhar com vocês todos, um aprendizado hoje, assim, ouvindo você, foram muitas reflexões, muitas construções aqui, que foi muito importante você trazer esse passado do Kardec, que faz uma conexão, né? É uma conexão diferente quando nós temos essas informações e podemos ligar tudo isso aos fatos que nós estamos estudando. Mas, assim, quando eu estudei, e sempre foi pedido pelos orientadores, instrutores, expositores, para que nós assistíssemos às palestras, né? Porque a evolução espiritual, ela é em conjunta com a evolução intelectual para que possamos alcançar uma evolução moral. Isso me veio muito aqui, e vou te dizer o porquê que vai fazer sentido. Quando nós já estudamos há algum tempo e vimos o título Kardec, o primeiro pensamento é assim, vamos ver mais do mesmo. Olha que interessante. Né? E assim, e hoje eu falei, independente disso, eu preciso não entender, mas eu preciso fazer-me valer de tudo que eu já aprendi, que assim, precisamos ouvir as palestras, porque independente da informação intelectual que ela está vendo, é no momento da palestra que você se conecta, porque tem muitos irmãos aqui assistindo conosco, né? Tem todo um preparo espiritual que teve para que você pudesse estar aqui nos passando essas informações, né? E nós nos esforçarmos para estarmos aqui, porque a gente acha que é só o intelecto que nós estamos recebendo, mas recebemos muito mais. Então, assim, fazer esse esforço é muito importante. Olha, precisamos nos esforçar, veja bem, né? Então, assim, esta conexão, e assim, começando a te ouvir, eu falei, né, eu primeiro agradeço, falo, meu Deus, obrigada por eu estar aqui, para eu sentar, né, que eu largo tudo e sento aqui, apaguei fogo, porque apaga tudo, né, a gente está em casa fazendo as coisas, falei, senta e vai assistir a palestra. Não adianta querer ouvir a palestra passando pano na casa ou fazendo o almoço, enfim. Né? Então, largo, vem assistir a palestra, que é o meu momento, é o momento para o espírito. Então, assim, estou dividindo isso porque foi um aprendizado neste momento, que para quem está, né, para o expositor, ter esse retorno, esse feedback, que é tudo que a gente precisa, às vezes, para falar, olha, continue. Então, você falou que fazia muito tempo que não fazia palestra. Faça mais, porque, assim, é muito rico a informação que você traz. Muito obrigada. Desculpa, eu que agradeço, né? Não, eu que agradeço, fiquei emocionado também por suas palavras, né? E é isso, né? Eu busco sempre trazer um pouco algo de diferente, né? Não porque o normal não seja melhor, não, tem informações muito boas, mas como você busca, estuda e traz algo diferente, você se enriquece, né, com conhecimento, né? Como o Rui falou, poxa, eu percebi que eu não sabia nada de Kardec, eu também não sabia, eu tive que estudar para aprender. E isso é maravilhoso, porque a gente está desenvolvendo nossa inteligência, o nosso raciocínio, a gente está trazendo conhecimento para o nosso espírito e distribuindo esse conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é semente que a gente planta da doutrina espírita, né? Eu queria que mais pessoas estivessem assistindo, né? Não para mim, não, mas para as pessoas terem esse conhecimento que muitas não têm. Seria fantástico, mas vai ser divulgado no site. O importante é isso, né? Quem está aqui gostou e aprendeu. Eu também aprendi muito, com certeza. Agradeço o seu comentário, querida. Muito obrigado, Suzana. Oi, bom dia, pessoal.
Edmur, primeiro quero te agradecer pelo convite que enviou, parabenizar nosso palestrante aí, Ronaldo, não conheço ninguém ainda, né? Sou do Paraná, estou chegando aqui, e graças a Deus, gratidão por ter encontrado vocês, né? Que em breve, presencialmente, poderemos nos conhecer, mas muita gratidão, realmente, hoje a colocação do nosso colega aí, Ronaldo, foi de muito aprendizado. Para mim é uma satisfação poder participar do grupo de vocês e que Deus nos abençoe. Estou aqui para aprender todos os dias e poder colaborar com vocês também. Estarei sempre à disposição de todos, tá? Muito obrigada a todos, uma satisfação e um prazer em conhecê-los. Assim Nós é que agradecemos, seja bem-vinda. Não sei o seu nome, porque aqui está como Galaxy S9, né? Qual é o seu nome? Preciso arrumar. Meu nome é Nilsara, não é tão comum. É N-I-L. Vou fazer, porque eu tive um pouco de dificuldade para acertar o nome. Não tem problema, Nilsara. Consegui. Tive um pouco de dificuldade, que eu tenho costume com outros, né? Esse daqui eu não conhecia. Mas já vou arrumar meu nome, sim, tá bem? Obrigada. Obrigado, Nilsara, pelo seu comentário. Seja bem-vinda, tá, na nossa casa. Eu espero que você goste e continue com a gente. Com certeza. Obrigada. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Eu só queria agradecer o Ronaldo, né, pela brilhante palestra, né, enriqueceu bastante o conhecimento nosso, né, principalmente meu também, que eu não conhecia essa área aí, essa parte aí do Allan Kardec, né, e é sempre bom, né, estar enriquecendo, né, os nossos conhecimentos, e quero também participar a todos, né, que na semana que vem nós teremos também a palestra da Ana Paula Gomes com o tema Evolução em Dois Mundos, os pais como facilitadores do aprendizado. Então, é muito legal, né? Então, eu gostaria de participar vocês e conto com vocês no próximo domingo também. Parabéns, viu, Ronaldo? Obrigado, né? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a presença de todos, né? Eu só queria, Ronaldo, confidenciar que a nossa amiga Suzana, ela é evangelizadora, né? Já trabalha na nossa casa, né? Juntamente com a Alessandra, comandando, né, a nossa divulgação para uma das salas, uma das faixas etárias do nosso atividade de evangelização infanto-juvenil. Né? Então, eu queria só encerrar mencionando dois assuntos, que realmente, né, que quando nós nos dizemos espíritas, nós simplesmente não podemos venerar o Kardec, mas sim louvar todo o seu trabalho, né, que ele teve, que isso começou quando ele já tinha quase mais de 50 anos de idade, louvar esse trabalho que ele teve, hercúleo, para que pudesse compilar todas as informações e pudesse gerar a codificação que nós hoje estudamos e procuramos vivenciar. Ser espírita é receber um convite de estar sempre disposto ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, para que isso possa trabalhar a nossa consciência e transformar conhecimento em prática. Isso é realmente um dever de cada nós espíritas no nosso dia. E também, colaborando com o que a nossa amiga Suzana comentou, de estar presente no encontro, ouvindo a palestra, é um momento de sintonia, né? Nós costumamos, né, nós, Ronaldo, que somos instrutores do ESD, a gente costuma falar muito na questão da sintonia, né? Principalmente na questão do desenvolvimento mediúnico. Nós estamos todos sintonizados, nós estamos todos, de alguma forma, pensando no bem, trabalhando no bem e recebendo esse bem da espiritualidade superior que nos acompanha. Esse é o grande benefício de estarmos aqui, doando do nosso tempo, da nossa energia, da nossa atenção para esse encontro. Todos nós estaremos sendo beneficiados simplesmente pela nossa sintonia na doutrina, na divulgação e na prática. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, querido. Tá?
Então, eu pediria a gentileza, Ronaldo, se você pudesse fazer a prece, que a gente pudesse encerrar, então. Não querendo Ok. mais, não querendo penalizá-lo por isso, mas assim, vamos Não, o finalizar maior prazer, né? nossa Prece para mim é o oração. maior prazer, né? Adoro fazer prece, né? Eu me sinto bem fazendo prece, né? Isso me faz feliz por dentro. Estou falando de coração puro, né? Quando eu me ligo a Deus, né? É um momento fantástico, né? E eu espero, através da prece, que vocês também se liguem nesse momento. Eu convido a todos a cerrar os nossos olhos, buscando essa sintonia com o alto, com o Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus também, com os amigos da espiritualidade que nos acompanham nessa palestra, nesse trabalho de hoje. De coração, Pai, agradecemos a Tua presença em nossas vidas. Louvamos, Senhor, o Senhor em todos os universos. Louvado seja, Senhor. Bendito seja o seu nome em todos os mundos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade nesse planeta abençoado, nessa escola das nossas almas, nesse corpo abençoado que nos deste de presente para crescer e evoluir. E aqui conseguimos não só adquirir, melhorar o nosso intelecto, mas também melhorar nas questões morais, principalmente nas espirituais. Que possamos, Senhor, ser instrumento de vossa paz, de vosso amor, como falava o nosso Francisco de Assis, que possamos levar o Evangelho do Cristo a todos os lugares que estejamos, e que as pessoas que, quando vejam a nossa presença, sintam a tua presença junto de nós, espalhando por todas as nossas ações, os nossos atos, nossas palavras, os ensinamentos do Cristo. Que possamos ser pessoas boas, homens de bem, mulheres de bem, porque sabemos que esse mundo anda muito conturbado ainda, muito, muito conturbado, com muita falta de amor, com falta de entendimento, com falta de fraternidade. Mas nem por isso devemos nos desanimar, né? E pedimos ao Senhor ânimo, força, disposição para prosseguirmos na nossa luta, vencendo as dificuldades e as vicissitudes do mundo com o Evangelho do Cristo no nosso coração e em nossas mãos, em nossos lábios. Obrigado, Senhor, e esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Um ótimo domingo a todos. Obrigado pela Bom, presença.